Olá, tudo bem? Aqui é Damiano Santos Nobre, mais uma videoaula sobre interação humana e computador. Nós estamos na sétima videoaula, a professora da disciplina é Renata Kaline de Paula Alves, na Leão Sampaio, certo? A atividade de hoje é bem simples. Ela pediu para a gente escolher um sistema ou aplicação e analise a situação escolhida, identificando o que é feito na análise da situação atual. 2. Definição das necessidades e oportunidades de intervenção. Um exemplo, o que é possível melhorar na situação analisada. 3. Proposta de uma intervenção. 4. Avaliação da intervenção ou observação 1. No ponto 2, pode reprojetar a tela do sistema, aplicação, e observação 2, nem sempre a avaliação é favorável, pode ser preciso intervir novamente. Ou seja, na análise nós iremos estudar e interpretar a situação atual. Na síntese no contexto geral nós iremos intervir, fazer uma intervenção e novamente vamos ter que reavaliar, fazer uma nova avaliação do que foi feito. Bem, no NetBeans eu fiz duas interfaces gráficas sobre um controle de entrada e saída de automóveis, certo? Uma corrigindo os problemas e outra com problemas. Vejamos bem, elas já estão abertas aqui. Bem, ela me aparece da seguinte maneira, onde os nomes estão abreviados. Isso, para a interpretação do usuário, ele pode retirar várias interpretações de cadastro M. Os menus, eles não têm nenhum tipo de marcador dividindo eles. E também, por ela não estar maximizada, ao abrir qualquer janela do sistema, ela aparece no canto, no centro da própria área de trabalho da aplicação, cortando assim sua visualização, tendo que o usuário maximizar e ver em tela cheia. Ou seja, seria legal já aparecer em tela cheia a aplicação, né? E entre outros erros, como não tem explicação em cada janela do que ela faz referência, e entre outras coisas, como por exemplo, essa barra aqui, ó. Veja que o usuário pode retirá-la. Isso não é legal, por quê? Porque ele pode fechar e ficar sem essas funcionalidades durante essa primeira utilização e não ter como repor entre os menus. Então vamos ver a segunda aplicação, corrigindo alguns dos defeitos dessa. Como por exemplo, ela já aparece maximizada, já aparece em tela cheia. Logo, quando eu clicar em qualquer item ou botão desse, ele irá aparecer a janela completa, certo? Com todas as instruções necessárias. Lembrando que agora as palavras não estão mais abreviadas. Veja que agora eu sei que o cadastrar M na outra interface, nessa aqui é cadastrar motorista. Agora está explícito, além de o símbolo, né, um signo, de um mais uma pessoa. Logo eu sei que é cadastrar uma pessoa, no caso o motorista. Controle, cadastro veículo, entrada de veículo, saída de veículo, relatório de saída e relatório de saída em andamento. Cada um possui sua interface e veja aqui como no cadastro de veículo, eu sei que essa janela é de cadastro de veículo. Por quê? Porque a mesma está me explicando no seu título que é cadastro de veículo. Na interface anterior eu não tinha essa explicação. Veja que cadastro de veículo, como o cadastro de motorista, são interfaces bem similares uma da outra. O que as vão diferenciar é as informações a serem acrescentadas e o seu título acima. Veja também que na própria interface cadastro de motorista eu tenho nome e CNH. Se eu tentar enviar essas informações, ele me diz que tem que preencher os campos que tem o asterisco. Eles ficam em vermelho. Agora eu vou colocar uma informação como Damião dos Santos e um CNH, um número da minha carteira de habilitação, certo? Bem, agora eu posso enviar isso para o banco de dados. Ao clicar aqui e dar um Enter, por exemplo, ele vai me listar todos quem estão cadastrados. Eu posso estar limpando esses dados, certo? Isso aqui em outra janela, por exemplo, como de relatório de saída. Veja que eu também tenho as mesmas especificações, relatório de saída e gerar relatório de saída em formato de botão. Um erro muito encontrado no outro que eu não citei era que, como por exemplo, cadastro de motorista. O enviar e o limpar não são botões, são labels. Logo, o usuário tem como padrão, que a gente já viu em aulas antepassadas, que é os falsos affordances, que o botão adequado para envio é esse tipo aqui, além de ter um ícone representativo que deixa tanto ilustrativamente mais bonito, como também de forma significativa para o entendimento do usuário. Veja que a aplicação agora, ó, o usuário não consegue mais retirar essa barra, evitando aquele problema que a gente encontrou aqui de perder aquela barra de funções na primeira utilização, certo?
E por fim, pessoal, veja que, por exemplo, nesse relatório de entrada de veículos, eu tenho a procura do usuário cadastrado, do motorista, o veículo que ele utilizará, destino, o destino em andamento e hora e data. Isso aqui pode ser outro tipo de correção. Seria legal, em vez do usuário estar digitando a hora e a data, já aparecer automaticamente para ele a hora e a data do momento, podendo apenas ele, se ele quiser, editar os mesmos. É esse tipo de coisa que nós temos que analisar para fazer a praticidade e que o usuário dessa maneira possa estar interpretando da melhor forma possível todo o sistema. Veja que esse botão aqui, ó, ele está com 3 pontinhos, então ele ainda tem que crescer um pouquinho mais para estar mostrando toda a informação do mesmo. Outra coisa interessante, a logomarca do sistema. Bem, pode ter, pode, contanto que ela não obstrua a visualização das janelas, certo? Que isso não possa interferir no conteúdo do usuário que será necessário para fazer todo a administração do sistema num contexto geral. Bem, veja que agora a própria janela também, ó, ela possui um nome que antes não tinha e um ícone pessoal da logomarca. E basicamente isso, pessoal. Essa é uma interface 100% que o usuário se adaptaria 100%, vamos dizer assim? Não. Ainda ela tem coisas a intervir, como vocês viram, que é no caso da horidade, entre outros que eu poderia estar citando nessa videoaula. Mas é uma coisa que o design vai ter que estudar o usuário a fundo. Por exemplo, no caso desse sistema aqui de entrada e saída de veículos, quem eu deveria entrevistar e estudar para estar desenvolvendo um sistema desse tipo? Quem trabalha nessa área. Logo, eu estaria analisando documentos que ele utiliza para estar administrando a entrada e a saída de veículos e entre outras coisas. Bem, para finalizar essa videoaula, a nossa equipe é formada por mim, Damião dos Santos Nobre, Miguel Júnior, Gisleudo Salviano, Amon Lucas e João Nogueira. Muito obrigado e até a próxima.